Mas antes, a gente está recebendo aqui no estúdio o Elton Fernandes, que é advogado, e a gente vai conversar da situação das pessoas que têm plano de saúde versus coronavírus. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Regiane, é um prazer estar aqui com vocês, nesse momento tenso, mas vamos ajudar as pessoas a compreenderem os direitos e tentar fazer com que todo mundo encontre caminhos, né? Sem dúvida. E que a gente saia dessa melhor do que a gente estava antes, né? Sem dúvida nenhuma. O momento é muito tenso, de fato, e fica mais tenso ainda quando as pessoas se sentem desprotegidas, desamparadas, né? E as pessoas comumente fazem plano de saúde justamente para ter uma cobertura completa. Só que o que a gente não imaginava era estar diante de uma situação em que a saúde, tanto a pública quanto a privada, podem colapsar, né? E aí a gente sabe que mesmo o investimento que a gente fez, e isso pode ser há anos, pode ser um plano recém-contratado, enfim, a gente pode ficar a pé. Quais são os direitos do consumidor nesse momento? Então, olha, em princípio, a gente tem que dizer o seguinte, a lei existe, ela está aí, a gente consegue, eventualmente, ordem judicial para internar as pessoas, mas o que é preciso que todo mundo compreenda é que o momento é muito grave e que, se nós ficarmos doentes todos juntos, não tem ordem judicial. Ordem judicial não cria respirador artificial para todos nós. Não adianta ter ordem judicial se não tem leito no hospital, não é? Não adianta. Então, o que a gente precisa fazer, no final de contas, é cada um fazer a sua parte. Porque, eventualmente, é muito fácil de minha parte chegar aqui e dizer o seguinte, é possível conseguir uma liminar para garantir a internação. É simples dizer isso, né? Mas a medida prática disso, no momento do colapso do sistema de saúde, é como ter um cheque de alguém para receber que faliu. É isso, e de repente você não consegue. E a gente não tem esse tempo também para entrar com uma liminar para conseguir uma internação. Se a pessoa já está sentindo falta de ar, se a pessoa já está precisando daquele atendimento de urgência, emergência. Eu até diria o seguinte, uma liminar hoje no estado de São Paulo, ela costuma ser bastante rápida. Muitas vezes, em 2 dias, 3 dias, é possível conseguir uma ordem judicial, tá? Então, assim, conseguir a liminar, no final de contas, pode não ser o principal problema, porque os fóruns, embora fechados nesse momento, vão dar preferência para isso. Então, assim, temos um plantão, esse plantão está funcionando, casos urgentes continuam chegando ao fórum, mas o que a gente tem que ter agora é a consciência social, é pensar no coletivo, é isso que a gente precisa. Vai atingir pobres, ricos, vai atingir todos nós. Então, cada um de nós tem que fazer sua parte nesse momento. Tem toda a razão. Vamos para as perguntas? Tem bastante gente em casa com bastante dúvida e a gente está aqui para ajudar. A Cíntia quer saber o seguinte, todos os tipos de planos de saúde oferecem cobertura para o coronavírus? Vamos lá. Acho que é uma pergunta importante agora para a gente entender. Cíntia, a primeira questão com você é, todo tipo de plano de saúde, sim, oferece cobertura, mas vamos entender que se você tem um plano ambulatorial, ele só vai oferecer consulta e exame a você. Se você tem um plano com cobertura hospitalar, neste caso, sim, sua internação estará garantida se for necessária, ok? Então, todo plano de saúde vai ter que sim que cobrir, mas se eu tenho um plano hospitalar, ele vai cobrir, então, internação. Se eu tenho um plano ambulatorial, só consulta e exame. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Hoje, mais modernamente, há muitos anos, já se tem vendido apenas planos de saúde com as duas coberturas, a ambulatorial e a hospitalar. Então a maioria da população que tem esse plano com cobertura hospitalar e ambulatorial está garantida em todos os aspectos, em tese, em princípio. Inclusive numa necessidade de internação. Sim, inclusive necessidade de internação. Mas a pessoa que tem só o ambulatorial, então, quando precisar de uma internação, vai precisar recorrer ao SUS. Vai precisar recorrer ao SUS. Na verdade, ela tem o direito, diz a regra, que essa pessoa que só tem um plano ambulatorial, nas primeiras 12 horas, o plano de saúde oferece a ela cobertura, então só no caso de um plano ambulatorial. Quem tem hospitalar está garantido, mas é ambulatorial o seu plano? Então, sim, 12 horas de cobertura de internação, só para te dar os primeiros atendimentos e depois vai para o SUS. Essa é a regra do jogo. Tá certo. Obrigada, viu, Cíntia, pela sua pergunta. Vamos ver a próxima na tela. O Otávio pergunta o seguinte, eu tenho plano de saúde, mas não apresento sintomas. Posso realizar o teste do coronavírus? Vamos lá. Otávio, em princípio, quem decide se vai realizar ou não o teste é o médico. Então, assim, é o médico que está lá no pronto atendimento, eventualmente, é o médico do hospital quem vai ter a definição de se vai ou não fazer o exame. Porque cada um de nós, eu entendo que tem uma ansiedade, tem uma angústia, que queira entender o seu caso, mas é o médico lá na ponta quem tem que definir. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem um atraso na realização de exames e que já se discute que pode não ter exames para todo mundo nesse momento. Então, a gente vai ter que priorizar casos. Me parece que uma medida acertada é priorizar os casos que estão mais graves e fazer o teste em pessoas que estão mais graves. Claro que isso gera um outro problema, que a população vai dizer, isso mascara a quantidade de casos que
que podem ter sido diagnosticados. É um efeito colateral disso. Seria ideal que todo mundo pudesse fazer o exame, mas infelizmente, numa medida como essa, a definição de quem vai fazer ou não pertence ao médico. Então, normalmente, os assintomáticos não estão fazendo? Não estão fazendo. Normalmente, eles não estão fazendo para racionalizar o uso do sistema. Me parece uma medida razoável nesse momento. Tá bom. O plano de saúde cobre, então, o teste? Cobre. A Agência Nacional de Saúde editou uma resolução. A Agência Nacional de Saúde determinou já que tem que haver cobertura do teste. Então, mesmo aquelas pessoas que eventualmente pagaram isso, paguei o teste e tal, num segundo momento, elas podem entrar com ação judicial, inclusive pedir o ressarcimento disso. Para pedir o problema. reembolso, no caso, né? Tá certo. Plenamente. Obrigada, viu, Otávio, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Nayara, o que acontece caso o paciente diagnosticado com coronavírus precise de internação na UTI e o hospital do plano de saúde não tenha vaga? Quais são os direitos? Nossa, ótima pergunta que está todo mundo se fazendo, Nayara, nesse momento. Essa é uma pergunta, né? Então, assim, tem que entender exatamente essa pergunta. A Nayara deve estar lá angustiada com essa questão de se o sistema colapsar. E sim, vamos pensar do ponto de vista jurídico, o que eu posso oferecer para você, Nayara, é a seguinte explicação. Se o seu plano de saúde, por exemplo, tem 2 hospitais, se o seu hospital especificamente não tem atendimento porque já está superlotado, em tese, seu plano de saúde tem que oferecer um outro hospital para você ir. Então, a regra é o atendimento e eles teriam que encontrar um outro hospital para onde deslocar. Agora, vamos entender que não pode ter nenhuma internação no Brasil, pode ter prazo de limitação em contrato. Então, aqueles contratos mais antigos, que alguém vê lá, só cobra internação por 15 dias, 20 dias, isto é ilegal. E assim como se seu contrato de plano de saúde diz, por exemplo, que tem uma limitação financeira, só cubro despesas até 50 mil reais, por exemplo, também é ilegal. Então, a internação deve ser paga de forma integral pelo plano de saúde, ok? A grande questão é, não tendo na minha rede própria um hospital, em princípio, devo ser deslocado, então, para um outro hospital da rede credenciada, da rede própria da operadora. O grande problema é aquilo que nós conversamos, né, Regiane? A disponibilidade de vagas. A disponibilidade. O sistema não pode colapsar, bem por isso cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, essa questão do tempo da internação e o valor da cobertura total estão garantidos no contrato. Por mais que a pessoa tenha assinado aquele contrato, naquelas condições, com essas palavras nas entrelinhas, etc., é inconstitucional? Exatamente. Porque, na verdade, tem uma lei que Exatamente. diz sobre isso. A gente costuma dizer o seguinte, um contrato é a regra mais básica que existe entre as pessoas. E esse contrato, ele tem que respeitar todas as regras que estão acima. Leis federais, leis estaduais, todas essas regras têm que ser respeitadas. E um contrato que prevê limitação de tempo ou de valor não respeita Código de Defesa do Consumidor, não respeita a lei dos planos de saúde e é ilegal, sem dúvida nenhuma. Então ela perde a validade automaticamente. Perde a validade. Claro que essa pessoa eventualmente pode ter que entrar com uma ação judicial, mas é ilegal e é importante ter essa tranquilidade. É importante a pessoa saber disso, né? Para correr atrás dos direitos depois. Obrigada, Nayara. Pergunta super importante. Vamos ver a pergunta do Antônio Carlos agora. Se eu contratar um plano de saúde agora, caso eu contraia o coronavírus, seria atendido imediatamente ou preciso esperar a carência? Pergunta maravilhosa. Boa. Vamos lá. Antônio Carlos, é o seguinte, se você contrair coronavírus, se você contratar um plano de saúde hoje, seu prazo de carência é de 24 horas. Contratei um plano de saúde hoje, se eu assinei o contrato, paguei o boleto, 24 horas depois, eu estou cumprindo carência para urgência e emergência. Depois de 24 horas que eu cumpri carência para urgência e emergência, a cobertura tem que ser integral. Então, se eu contratar hoje é segunda-feira, na terça eu cumpro carência, na quarta-feira eu tenho que ter cobertura integral. E a gente está considerando o coronavírus uma urgência. Uma urgência. Sendo é uma pandemia, nenhuma dúvida de que é uma urgência. Então, se isso acontecer, então assim, para quem está preocupado, devo contratar, será que vai ter? Não, na verdade, assim, ideal é que a gente não precise chegar nessa situação, vamos nos resguardar, que isso não faça com que as pessoas falem assim, eu vou contratar então e posso me cuidar menos, mas a gente tem que compreender que, sim, é um direito, 24 horas depois que eu contrato, não há carência para urgência e emergência. Detalhe, alguns planos de saúde chegam a dizer assim, não há carência, mas eu só vou dar atendimento nas primeiras 12 horas. Não é verdade isso. Não é verdade isso.
A lei é muito clara, só existe atendimento limitado nas primeiras 12 horas àquela pessoa que não tem um plano hospitalar, porque ela não tem direito de internação. Então a lei garantiu a ela uma coisa que ela nem contratou. Olha, no seu caso, como é um plano ambulatorial, eu vou te dar esse direito de internação por 12 horas e depois eu tiro você e vai para o SUS. Para quem tem um plano com cobertura hospitalar, não pode haver carência depois de 24 horas que eu contratei. Então, dá tempo, Antônio Carlos? Dá tempo, sim, nenhuma dúvida. Dá tempo de contratar um plano de saúde, porque, e se eu estou apresentando um sintoma, olha, em princípio, sintoma não é doença, então eu também não posso classificar isso como uma doença, tá? Mas é bom saber que ele vai ter um cuidado exatamente, um cuidado especial, extra, assim, uma pseudo-garantia, pelo menos. Tá? Ok, então, obrigado, Antônio Carlos, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Bento, não estou recebendo dinheiro algum, pois trabalho com eventos. Não sei se conseguirei pagar a fatura do plano este mês. Quando eles poderão cortar o atendimento? Nossa, essa também é uma situação em que muitas pessoas, muitas famílias vão viver daqui para frente, né? Difícil. Muita gente chegando, na verdade, nesse ponto aqui, a gente já está vendo. Tem que escolher que conta a gente paga ou não. Exatamente, exatamente. Tem uma coisa no direito que a gente chama de força maior, e eu acho que essa discussão ela vai ganhar muitos contornos agora. Porque, vamos pensar assim, há muito tempo, na verdade, a gente não passava por nada tão grave que colapsasse a economia dessa forma, né? E estou falando aqui de economia, na verdade, mas o mais importante é a vida das pessoas e a vida de cada um de nós. Mas teremos uma consequência grave nela e sabemos disso. Inevitável. Vamos ter que assumir. Então, assim, cada um de nós vai ter que fazer sua responsabilidade. Bento, a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte. Dentro de 60 dias da sua inadimplência, seu plano de saúde não pode ser cortado. Essa é a primeira grande questão. Então, 60 dias. 60 dias. Então, assim, se eu, na verdade, conseguir reunir um dinheirinho para pagar aquela mensalidade lá de trás, eu atrasei em janeiro já. Bom, de repente eu corro lá, pago a mensalidade de janeiro, fico em fevereiro e tal. Então, assim, não atrase, se for possível, mais de 60 dias o pagamento do seu plano de saúde, porque com isso eles não poderão cancelar o seu contrato. A Justiça vai ter que se debruçar sobre temas como o seu, né, de entender que é claro que a empresa precisa receber, porque eu entendo isso, eles vão ter que prestar um atendimento, ainda mais neste momento, mas casos como o seu vão chegar cotidianamente lá na Justiça. Acho que tem uma justificativa de força maior e é possível aí, em casos excepcionais, a Justiça prorrogar o plano. Por exemplo, não é razoável que uma pessoa que tenha 10 anos de plano de saúde, por exemplo, por um atraso de janeiro agora, numa situação grave como essa, perca o contrato. Então, o que a gente pode fazer, talvez? Diferir isso, parcelar? Enfim, a Justiça talvez encontre mecanismos para isso, porque situações excepcionais requerem medidas excepcionais na Justiça. Então 60 dias, na verdade, a regra é não atrasem por mais de 60 dias. Façam esse esforço de não atrasar por mais de 60 dias. Mas, de repente, ele chega no hospital e, na hora de validar o atendimento, a pessoa do hospital faz contato com o plano de saúde e fica sabendo que está em atraso e já recebe uma negativa. Isso pode acontecer? Se ele fizer isso, minha primeira sugestão é, se isso acontecer, faça uma denúncia na Agência Nacional de Saúde. Essa denúncia você faz online. Pelo seu celular, você faz um cadastro e faz a denúncia. Entra no site da ANS. ans.gov.br. Ok? Primeira dica a você, faça uma denúncia se isso acontecer. Porque se isso acontecer, a própria Agência Nacional de Saúde pode adotar providências e exigir que a operadora, naquele prazo, faça o atendimento. Primeira grande questão. Segundo, diz a lei que a pessoa que está internada não pode ter o seu plano de saúde cancelado. Então, aquele que está internado não pode ter plano de saúde cancelado. Independente de 60 dias ou não, independentemente disso. Porque, claro, que a lei está imaginando essa pessoa está internada. Primeiro, quem pagaria a mensalidade dele se não tiver em débito automático? Segundo, como é que ele vai trabalhar para? Então, a lei te dá uma proteção neste período, ok? Então, a minha primeira sugestão é, faz uma denúncia na Agência Nacional de Saúde Suplementar, É a primeira questão que eu tenho que sugerir ao Bento nesse momento. Tá certo. Tá bom? Obrigada, Bento, pela pergunta e boa sorte, viu, para você e para todos nós. Mariana, quem não respeitar a quarentena de ficar em casa pode sofrer alguma punição? Tenho vizinhos no prédio que não estão nem aí. E estou com receio de que eles contaminem a todos. Pergunta muito boa da Mariana para esse momento, porque tem mesmo. Algumas pessoas, de fato, não entenderam a gravidade da situação. Do tema, sim. E eu temo que a gente entenda, que essas pessoas entendam num momento, enfim, muito duro. Mariana, vamos tentar colocar o seguinte para você. Primeiro, seu condomínio pode tomar uma atitude com relação a essa pessoa, a gente já viu casos no final de semana, por exemplo, de pessoas sendo presas. Evidente que isso é indesejado, evidente que nós não queremos isso, mas
teve gente já, no Guarujá, tem um caso de uma menina que foi presa por não respeitar a ordem. Helicóptero da polícia passando na praia, mandando as pessoas embora. Saírem, né? Então, assim, tem esses casos e estão acontecendo. Nesse caso, por exemplo, o que eu sugiro? A primeira coisa, dá aquela interfonada pro vizinho, faz uma pressão. A gente não tem que ter constrangimento nenhum com relação a isso. Primeira questão. Segundo, o próprio condomínio pode adotar uma postura com relação a essa pessoa, se o caso, inclusive, entrando com ação judicial para proibir a circulação dela pelo condomínio. Principalmente se a circulação já estiver proibida. Exatamente. Aí esse condomínio pode sofrer uma multa. Pode sofrer, inclusive, multa e sanção. Tá. E a terceira coisa, eventualmente, vamos na gradação, não resolveu, acionar a polícia e vigilância sanitária. Tá. Porque expor a saúde das pessoas a risco é crime no Brasil. Então, agora, com relação ao plano de saúde, não tem nenhum tipo de punição, porque o plano não tem como saber se a pessoa está se expondo ao risco ou não, né? Não tem. Isso é um risco de quem está ali no sistema. O plano de saúde não tem como saber isso. Então, assim, para o plano de saúde, em princípio, não tem nenhuma consequência, tá? Mas para quem descumpre a ordem de quarentena, sim, há consequências. Há um casal de ciclistas, por exemplo, que a gente já sabe. Gente, o que foi esse vídeo? O que foi isso, né? O que... Também fiquei inexplicável Também esse fiquei tipo de atitude. Também fiquei estarrecido. Aconteceu o que com eles? Teve uma ação do Ministério Público contra eles, eles têm uma multa de R$10 mil se saírem de casa. Então, Perfeito. assim, não podem sair de casa sob pena de multa de R$10 mil. E tem que se submeter a testes, a exames e absolutamente tudo. Então, assim, é sério. Quem está imaginando assim, não vai dar nada, não vai pegar. Vai, é sério, é grave e você pode sofrer sanção não apenas civil, mas criminal também com relação a isso. Saúde é crime importante. Contra a saúde pública. Crime contra a saúde pública. Né? Eu estou expondo as pessoas a um risco e isso é absolutamente legal e a gente tem que rechaçar essa conduta. Primeiro, moralmente, né? Sem dúvida. E segundo, do ponto de vista jurídico também. E é interessante depois, porque parece que esse casal veio falando que foi, era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Você comete um crime, depois você dá outro nome pra ele. Nesse momento de país, não compete a gente brincar com isso. É mais ou menos como aquelas pessoas que brincam dizendo que no aeroporto tem uma bomba. Essas são brincadeiras, no final de contas, nefastas. A gente não pode compactuar com isso e agora é hora de ter responsabilidade social. Respeito. Um cuida do outro, respeito e vamos seguir juntos aí. Sem dúvida, doutor. Obrigada, Mariana. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta, é da Yara. Plano de saúde pode estabelecer quantidade de dias de internação? Meu plano é bem antigo e vi que não tem regra com dias máximos que posso ficar na UTI e o restante teria que pagar. E vi que tem regra com dias máximos que eu posso ficar na UTI e o restante teria que pagar. E aí? Esses contratos são absolutamente legais. Voltamos naquela questão, Yara. Não se preocupe com relação a isso, claro. Há uma preocupação, porque está no seu contrato, eventualmente a operadora de saúde pode querer exigir de você esse tipo de comportamento, cobrar de você alguma coisa. O que sempre sugiro é, olha, o hospital está me dando um contrato para assinar. Bom, nesse caso eu não tenho o que fazer, vou internar, vou assinar o contrato. No entanto, o fato de eu ter assinado um contrato não isenta o plano de saúde de ter que pagar isso. Após a minha internação, ninguém pode reter a Yara num hospital, eventualmente, falando, você não sai enquanto não paga. Isso não existe, isso é ilegal. Então, assim, ela vai sair do hospital e ela poderá mover uma ação para fazer o que a gente chama de reversão de conta hospitalar. Mandar o plano de saúde dela pagar aquela despesa no hospital credenciado. Importante é isso, é estar num hospital credenciado. É buscar atendimento no local onde seu plano referenciou esse atendimento. Isso é muito importante para que a gente possa aí reverter integralmente a conta para o seu plano de saúde, Yara. Então, tenha esse cuidado, mas não se preocupe, porque esse tipo de comportamento do operador é ilegal. Ninguém é senhor de sua saúde. Nenhum de nós sabe o tempo que vai ficar internado, o quanto vai gastar, porque não é nosso desejo ficar nessa posição. A lei pune esse tipo de conduta da operadora. Se acontecer, vai ter que entrar com uma ação judicial. Mas detalhe, não pode deixar de prestar atendimento a você. Isso é muito importante. Mas a partir do momento que a gente está internado, vamos supor, uma pessoa sozinha, não tem ninguém por ela para correr atrás dos interesses dela. A pessoa está internada, está na UTI, está sem, sem comunicação com o mundo, né? O hospital faz o contato direto com a operadora, é isso? Sim. Contato não passa pelo paciente? Não passa pelo paciente. Na verdade, o plano de saúde em algum momento vai dizer para o hospital que tem uma limitação de dias. O hospital não pode deixar de adotar os cuidados necessários. O hospital já não aceita essa limitação porque sabe que isso é legal ou não? Sabe que é legal. Muitas vezes é assim, o que o hospital vai fazer? Ele vai tratar a pessoa, mas depois ele vai pegar esse excedente da conta e vai falar o seguinte, olha, seu plano de saúde pagou os 15 primeiros dias ou ele pagou X mil reais aqui e você tem que pagar o restante. O que eu faço nessa hora? Ação judicial,
é possível até conseguir liminar para reverter essa conta para o plano de saúde. Tá. Assim, não sugiro que pague-se isso. A ação judicial primeiro tende a resolver esse não tipo de paga, a não melhor paga. coisa é não pagar o hospital, Porque, por mais assim, pressão que o hospital faça, porque acredito que ele vai fazer. Vai fazer, vai falar que vai protestar o nome, etc. Porque vamos Sim. pensar o seguinte, se eu pagar, eu vou ter que mover uma ação de cobrança e isso vai demorar muitos meses na justiça para a gente receber esse dinheiro. Agora, eu tenho uma possibilidade aqui, que é entrar com uma ação e fazer um pedido de liminar para reverter a conta hospitalar ao plano de saúde. Tá. Então, revertendo essa conta, a gente tem uma possibilidade de fazer com que a pessoa não pague nada, zero. Então, o hospital não vai pressionar o plano de saúde para fazer esse pagamento, não vai processar o plano de saúde, ele vai na pessoa. Ele vai na pessoa. É isso que os hospitais fazem. Até porque o plano de saúde é um parceiro do hospital. E aí, entre perder o parceiro que te referencia a clientes Sim. e cobrar o paciente, ele vai ali falar, olha, e nos contratos, quando a gente entra num hospital, nos contratos acaba dizendo isso nas entrelinhas. Olha, se seu plano de saúde não pagar, você está responsável por esse pagamento. Tá. O paciente ou quem assinou este contrato está responsável pelo pagamento. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora ali de internar. Tá? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que acabaram, assim, voluntariamente levando alguém ao hospital e assinando um contrato de internação. Já aconteceu esse tipo de caso. E a pessoa está responsável, legalmente, financeiramente responsável por pagar um débito de você altíssimo e de um terceiro. Deixa um apartamento lá, dependendo do que acontecer. Às vezes sim. Às vezes sim. Que loucura. Por outro lado, você está internado, o hospital não vai te despejar, como você falou. Eles não podem fazer isso. Não podem fazer isso. E nem deixar de te tratar, te despejar. Independente da negativa do plano, seu tratamento está garantido. E nem podem te dizer o seguinte, olha, você não vai sair do hospital enquanto você não pagar a conta. Tá? Também não podem fazer isso, porque aí caberia habeas corpus para tirar a pessoa de dentro do hospital. Isso seria uma aberração. Sim. Mas, assim, no passado, antes de 98... era muito constante acontecer esse tipo de caso. Agora não é mais. Antes da regra de 98, Antes da regra de 98 era muito comum. Planos, né? Agora os planos já estão um pouco mais tranquilos, mas claro, as pessoas mais idosas, sobretudo, que contrataram um plano naquela época, né, antes de 98, ainda tem esse tipo de coisa no contrato. Então tem que ficar muito atento ali na entrelinha. Mas não vale mais, né? Não vale mais. Isso é uma regra ilegal, tá? A gente pode dizer, isso afronta, é inconstitucional, como você mencionou, é inconstitucional. Afronta outras regras? Afronta outras regras. Não vale esse tipo de conduta. Assim como limitação de coberturas também? Também. Porque eu me lembro que, assim, a adequação aos planos foi oferecida às pessoas há uns anos atrás. E muitas não fizeram também, até porque tinha uma questão de custo envolvida e tudo mais. 20% em geral. E na hora do atendimento, muitas vezes o seu plano de saúde não cobre neurologia, por exemplo. Pois é. Diz a lei que toda e qualquer doença tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde. É o que diz a lei agora. Então, assim, vamos entender que esse tipo de limitação, quem contrata um plano de saúde quer cobertura integral, sempre. Eu não estou dizendo que tudo que um médico prescrever sempre terá que ser. Existem exceções da regra. Por exemplo, se o tratamento é efetivamente experimental, não tem nenhuma validação científica. Se o tratamento não está no Brasil, eu preciso de um remédio que não existe no Brasil ainda. É ilegal, o plano de saúde não vai ser obrigado a fornecer. Mas o fato de que eu preciso de um tratamento que não está no rol da ANS, por exemplo, não significa que eu não tenha direito. O rol da ANS é só o mínimo que um plano de saúde deve pagar. Tá. Não é tudo que um plano de saúde cobre. Então, assim, a gente não pode cair. O mínimo obrigatório é aquilo. Exatamente. Olha, se eu cubro a doença, eu não posso excluir o tratamento para aquela doença. Porque é incongruente com o sistema. Como é que você cobre, então? Assim, minha doença está coberta, mas meu tratamento não. Então, isto é ilegal. Vamos ter esse tipo de cuidado e, no limite, acionar a ANS sempre. Agora, não confiar só porque a ANS disse que eu não tenho direito, não confie nesta informação também. Porque, às vezes, a justiça está validando um direito do consumidor. E tem precedente para aquilo. Tem muitos precedentes e a ANS não reconhece. Então, tem que tomar muito cuidado com essa coisa. Tá? Nesse caso, procure um advogado que provavelmente vai fazer uma boa pesquisa. Exatamente, né? Exatamente. E, assim, em todo o Brasil, a gente tem uma pós-graduação já em São Paulo que forma 100 advogados por semestre. Então, assim, tem muita gente já muito envolvida com a matéria de plano de saúde. Eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Defensoria Pública. Tá? Defensoria Pública resolve. Agora, com relação à contratação de plano de saúde, algumas pessoas fizeram perguntas relacionadas a isso, né? Vou contratar um plano agora, com relação à carência e tudo mais. Hoje em dia existem modelos muito específicos de plano de saúde e existem
modelos que já não funcionam mais. Por exemplo, o plano familiar. Existe ainda a possibilidade de contratar um plano familiar, doutor? Pouquíssimas empresas vendem. Até aproveito aqui para fazer uma denúncia. Eu estava falando com um corretor agora de manhã. Ele disse para mim que algumas empresas, nesse momento de país, pararam de vender plano de saúde, que algumas empresas estão dificultando a venda. Isso é criminoso. Se isso está acontecendo, é criminoso. Não tem outra coisa. Eu espero que o Ministério Público haja, porque, assim, é evidente que existem sistemas no mundo. As pessoas podem criticar. Assim, o capitalismo, nessa hora, não pode ser desenfreado ao ponto de uma empresa simplesmente retirar o produto do mercado e deixar a população desassistida. Isso é ilegal. Então, assim, vamos entender aqui uma questão. Olha, eu tenho o direito a contratar um plano de saúde, ninguém pode me impedir de contratar um plano de saúde por ter tido uma doença. Se a minha doença é pré-existente, pode haver carência. Eu tenho uma doença pré-existente. O que é doença pré-existente? Doença pré-existente é doença ou lesão que saiba ser portador quando entra no plano de saúde. Então, assim, se eu sei que tenho uma doença e entrei no plano de saúde, tem carência de 24 meses. Eu tenho diabetes, eu sou hipertenso, eu tenho, sei lá, alguma relação... Carência. A locomoção. Sim, porque aí, se não tiver carência, a gente quebra o sistema também. Sim. A gente só vai procurar um plano de saúde quando depois tem... fica doente. Fica doente. Então, não é razoável isso também. Esse tipo de conduta não é de boa fé, né? Mas eu não posso deixar de ser impedido de contratar um plano de saúde porque eu estou doente ou em razão da idade e tal. Agora, plano de saúde individual existe no mercado? Muito pouco, tá? É o produto mais seguro que existe no mercado. Por que ele é o melhor produto? Porque este produto de plano de saúde individual familiar, o reajuste dele é o menor reajuste do mercado. Como é o menor do mercado, as empresas retiraram ele e falaram assim, já que o reajuste dele é menor do que os demais, então eu vou passar a fazer o quê? Hoje os corretores pegam uma dona de casa, incentivam ela a abrir uma MEI, ela vira uma microempresária para poder ter um plano empresarial. Só que a justiça, veja que coisa, ela já começou a olhar para isso e ela começou a dizer o seguinte, não, pera lá. Na verdade, isso não é um plano de saúde empresarial. Isso é um plano de saúde familiar. Individual disfarçado. Individual disfarçado, né? Então, assim, o que é um plano de saúde empresarial? Bom, é aquele que eu ofereço aos meus empregados. Se eu tenho um plano de saúde onde tem uma família, tipicamente uma família nesse plano de saúde, isso é qualquer coisa, menos um plano de saúde empresarial. Porque não tem objetivo de lucro. Eu oferto um plano de saúde aos empregados, por exemplo, porque eu sei que com isso eles vão produzir mais e melhor, cuidar da saúde deles, se afastar menos. Estão segurados, né? Exatamente. Então, assim, tem ali uma questão, tá? Tá certo. Olha quantas perguntas importantes a gente esclareceu aqui hoje. Obrigada pela presença, Prazer estar aqui Elton. com vocês. Foi muito bom.